Mãe, lê a página, por favor. Meus filhos passam o tempo todo julgando os outros e a si mesmos. Mas sou o único capaz de julgar e o absolvi graças ao meu sangue. Sua absolvição custou o meu sacrifício. É por isso que me ofendo quando ouço meus filhos criticando duramente uns aos outros e odiarem a si mesmos. Se você viver perto de mim e absorver minha palavra, o Espírito Santo o guiará e o corrigirá sempre que for necessário. Não há condenação para aqueles que pertencem a mim. Senhor, aqui estamos mais uma noite para ouvir os teus ensinamentos e, a partir deles, evoluirmos e fazer desse mundo um lugar melhor, onde nós possamos aprender, onde a gente possa também ensinar, onde a gente possa cooperar para a evolução, para o teu propósito. Que os ensinamentos de hoje abram nossas mentes e os nossos corações e que elevem a luz desse planeta. Que da nossa casa, da casa de cada um de nós, saia sempre luz e que a gente possa aprender e que a gente possa edificar mediante as suas palavras. Que assim seja. Que lindo. Quem quer ler o Evangelho hoje? Todo mundo levanta a mão, gente. Posso abrir? Quer abrir? Oba! Show! Capítulo 18, item 6. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Todos aqueles que, pois, ouvem essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, São Lucas, capítulo 6, versículo de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou Senhor se não lhe segue os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em preces e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração.
Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos estará aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. É muito forte, né, essa parte, esse texto. Porque fala da hipocrisia humana, né? A gente prega, a gente diz que aceita a palavra, diz que quer seguir, mas na prática, muitas vezes a gente não consegue e a gente julga o outro que não consegue, a gente não olha também para a gente. Eu estou até emocionada com esse texto, porque é belíssimo. A gente tem que vigiar, né? Vigiar as nossas atitudes, procurar estudar cada vez mais os ensinamentos, o que Jesus deixou. E a gente sabe qual é o caminho, a gente sabe o que tem que ser feito, mas é uma luta diária, é uma luta cada dia. A gente tem que estar muito atento, porque qualquer coisinha, qualquer vento, qualquer tempestade, a nossa casa cai. Só que se a gente estiver forte e iluminado, né, a nossa casa não vai cair. Mas aí só depende da gente, porque tá tudo aí, né? Muito bem colocado. Muito forte mesmo. Quem quer falar alguma coisa, contribuir, levante o dedinho. Alexandre. Só para não perder o hábito. Não, eu queria chamar a atenção, acho que a Lu foi muito feliz no que ela falou, porque de vez em quando é bom o papo reto, né? Eu gosto de papo reto, eu sempre falo isso até nas reuniões lá de diretoria, não de diretoria, né, mas da administração e tal, que eu sempre falo, dedo na cara é bom de vez em quando, né? É ir na bola, não é ir na canela, mas é bom dedo na cara. E eu acho que essa é uma lição, dedo na cara. Se a gente parar para prestar atenção nos nossos cultos, a gente tem muito discurso de é difícil, não é fácil, né? Você está afim ou não está afim? Essa é a lição, sabe? Você está afim ou não está afim, entendeu? Dizer que está comigo, mas jogar para o outro time, não está comigo, entendeu? E está comigo não é dizer que está comigo. Está comigo é executar aquilo que eu prego, né? Então, eu acho que é uma lição de muita reflexão para a gente, sabe? Porque somos falíveis,
somos humanos. Eu costumo dizer que não é fácil ser humano, né? É bem difícil ser humano, porque significa sermos espíritos falidos, né? Mas qual é o papo, né? Eu acho que é assim, se Jesus pudesse falar na linguagem do dia a dia aí, eu acho que essa seria a linguagem, né? Qual é o papo, sabe? Você diz que é cristão, mas quando eu te testo, você cai, né? Você diz que é paciente, mas na primeira oportunidade você perde a paciência. Quem perde paciência, paciente não é, né? E eu acho que isso é muito legal. Eu estou falando muito para mim. Eu acho que essa lição mexeu muito também comigo, sabe, Lu? Porque é bem isso, né? Eu venho em fases assim. Eu tento me trabalhar em fases, né? E eu estou numa fase da minha vida que eu estou trabalhando o seguinte: eu não quero mais estudar. Eu já estudei muito. Uma vez eu li recentemente, eu achei tão lindo isso, que o cara é um conto budista, né? Que o cara chega e fala para o mestre budista: mestre, eu já li 2 livros de budismo que o senhor me indicou. Qual o senhor me indica agora? Ele falou: nenhum dos 2, agora só pratica, né? Eu acho que tá aí a jogada. A gente estuda. Uma vez eu ouvi dizer uma coisa muito legal que é obesidade intelectual. Pessoa que lê, ou seja, enche a cabeça de coisa, fica obeso de conhecimento com a prática tão ínfima. Eu acho que essa mensagem ela passa por isso tudo, entendeu? Lê menos, pratica mais, né? Não adianta você falar que, ai, que linda essa mensagem, mas você não aplicar essa mensagem no dia a dia. Se conheça, se busque. Então, mais uma vez, eu vou bater na tecla meditação, né? A meditação para acalmar a mente de macaco, né? Aquela mente que pula de galho em galho, que fica, pô, volta, sabe? Se conhece, se busca mais, né? Porque a lição está falando, ou está comigo ou não está comigo. Não dá para você ficar dizendo que você é cristão e meter pau no político, meter pau no não sei quem, ou não sei das quantas, entendeu? Que todo político é corrupto. Olha o absurdo dessa frase. Né? A gente não conhece as pessoas, meu Deus. A gente já falou isso várias vezes aqui. Então, eu acho que é isso, né? A gente é religioso, a gente é cristão, mais do que religioso, nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, então está na hora da gente entender que nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui, as perdas são maiores do que os ganhos, mas as perdas, se bem trabalhadas, são ganhos lá na frente, né? Aqui é a hora da gente realmente abraçar os preceitos de Cristo e cuidar da nossa evolução e da responsabilidade que nós temos como cristãos de como conduzir a coisa para fora da gente, né? No comentário do post, na ligação com a vizinha, no papo com o amigo, né? Então, acho que essa lição é muito boa porque ela é uma chamada para a gente, assim. Pô, é muito difícil, olha, não é fácil a gente ser paciente. Então, não se diga cristão, ou trabalhe forte para que você exerça os preceitos do Cristo, para que você realmente seja cristão. Vai, Ju. É isso aí, Alexandre. Vejo assim, quando você fala assim, me faz lembrar que todo o evangelho, né, a gente sabe que ainda não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? A gente está em busca. E eu acho que quando Cristo veio para nos ensinar essas coisas todas, a maior lição assim que eu vejo agora diante de todos esses evangelhos que a gente tem feito é uma palavra que faz muita diferença, que é esforço.
essa palavra o tempo inteiro, você tem que se esforçar. A gente sabe que ainda não é possível, mas a gente sabe também que é possível um dia. Por que a gente não pode se esforçar mais para chegar mais rapidamente ao nosso objetivo, né? Então, essa palavra esforço é muito forte no meu dia a dia. Muito forte mesmo. E ainda mais agora, fazendo o evangelho, né? Que a gente vira e mexe, a gente vê essa palavrinha rondando aqui nas nossas cabeças, para nos dizer, nos lembrar também que a gente tem que se esforçar, a gente tem que estar em busca. Não é para sofrer, né? Porque não conseguiu, mas se esforce para isso, se esforce, né? Tem a música que fala que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender a fazer, né? Nesse sentido de fazer. A lição a gente já sabe, todo santo dia a gente está aqui. E todo dia palavras lindas. Palavras daqui para fora, não daqui para dentro do coração, para fazer a gente agir. Quando você fala de meditação, Alexandre, aí sempre volta na minha praia, né? No meu contexto, na minha vida, nas minhas coisas. Na minha prática diária, né, e que a gente faz às terças-feiras, eu falo de uma coisa chamada Sankalpa, que é o propósito. Então, pegar aquele propósito e trabalhar durante uma semana. Não adianta você ter várias coisas, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Então, essa semana, na prática, a gente ensina assim, né? O Sankalpa, a gente fala uma mudança de atitude, de comportamento. E fazer durante a semana inteira aquilo ali, porque vai chegar teste todo dia para você. Meu Sankalpa dessa prática de hoje é ser mais tolerante. E aí vão acontecer situações para te testar no teu propósito, né, daquela semana. E eu acho que vai muito por aí, porque não adianta você... Tem gente que eu tenho esse livro. Tá, você lê, você põe em prática. O que você faz com o livro? Só para estar lá na estante para dizer que tem? Não é assim. Não é assim, né? Então, a gente tem que ler, sim. É importante a gente se instruir, porque Kardec fala, né? Da gente se instruir, os espíritos dizem isso pra gente, e colocar em prática aquilo. Não precisa ser muito, mas que seja um pouco bem feito. Porque, à medida que a gente vai fazendo um pouco bem feito, as coisas vão acontecendo de forma que vão agregando outras coisas, e quando você vê, você já fez. Andar 1 quilômetro começa no primeiro passo. Vai vai o outro. Quando vê, já foi. Sem sofrer, sem pensar que você, 1 quilômetro, ainda tem muita coisa para mudar. Todo mundo sabe, a gente está todo mundo, como o Alexandre fala, no mesmo barco, está todo mundo, né? Barquinho aí todo quebradinho. Mas a gente sabe que a gente tem que começar, a gente tem que se esforçar muito, não é pouco. Né? Esse negócio, quer dizer, muito para a gente que está encarnado, porque no Livro dos Espíritos diz, né? São esforços mínimos que nós precisamos fazer. E para a gente que está aqui agora, às vezes, o que é um esforço? Eles falam que é um esforço mínimo perdoar. Para muita gente, não é. Não é. Não é, porque ainda está com vivendo ainda muito no ego, no orgulho, não consegue, acha que foi magoado, volta a dizer, que eu já falei uma vez aqui no Evangelho também, essa mania que a gente tem de achar que os outros nos devem alguma coisa, porque fulano tinha que fazer isso, porque eu fiz isso, porque... Gente, esquece, faz você. Você tem que dar conta de você, de mais ninguém, nem de filho, nem de mãe, nem de pai, nem de ninguém. Você tem que dar conta de você. Então, cada vez mais, se você colocar durante uma semana um propósito por semana, e se você observar que naquela semana você ainda não conseguiu aquele propósito, porque o Sankalpa é isso. O Sankalpa é você só mudar o Sankalpa quando você realmente transcender. Então, você vai ficar trabalhando naquele sentimento, naquela mudança de comportamento. Depois que você sentiu que já consegue lidar melhor com a situação, aí você vai para outro Sankalpa, outro propósito. E assim vai, sem sofrimento. Vai seguindo, bota foco e segue a pista. Quer falar, Mônica? Fala, Moniquinha. Eu tô assim, passada, né? Saboada, lavada. Essa lição é realmente como o falou, né? Toma distraída, né? Porque realmente, né? Eu digo assim, já de um tempo eu já tive algumas palavras em relação a isso, e aí eu
Eu caí em mim, assim, foi esse ano, acho que ainda, viu, gente? Eu caí em mim, que eu falei assim, gente, eu não sou cristã, né? Eu quero ser, mas ser cristã na palavra, não sou, não. Não sou mesmo, estou longe, estou longe. Tenho muita simpatia, quero muito ser, mas não tenho coragem mais de dizer isso, sinceramente. A honestidade que graças a Deus me é peculiar, assim, que é uma coisa que norteia a minha vida é a honestidade, eu não posso dizer hoje que eu sou cristã, não posso. Seria hipócrita demais da minha parte, não rola. Eu tento, né? Tento, me esforço, tem dia que chego perto, tem dia que estou bem longe, né? E a Ju estava falando sobre a questão da pergunta do Livro dos Espíritos, né? E é bem com esforços mínimos, né, que a gente consegue mudar, o que nos falta é vontade. A questão é realmente que o esforço é muito. Só que o que tem na gente, que é imenso, é o orgulho, né? Como ela disse, o ego. O ego não aceita. Como eu vou perdoar? Como a pessoa usou me ofender? Como aquela pessoa usou fazer isso comigo? Porque assim, a gente tem ainda que o mundo está em torno do nosso umbigo, né? Tudo que diz a respeito do planeta verso inteiro tem a ver comigo. Então, tudo tem que combinar comigo, porque eu não estou disposta a dentro, né? Porque olhar para dentro dói, porque aí você começa. Eu entendi por que a Emance colocou o nome de reforma íntima naquele livro. Quem aqui já não foi fazer uma reforma, tipo assim, eu vou consertar aquela parede ali que está curazinha, vou fazer a minha só nessa parede aqui. Aí tu vai mexer na parede, descobre que a parede também está toda escangalhada, que a outra também está com vazamento. Aí tu vai ver, a casa está quase condenada. Então você começa a fazer o mergulho por dentro, tu fala assim, que eu tenho isso. Nossa, eu tenho esse egoísmo, eu não sabia que eu era egoísmo. Aí tu começa a mexer, né? Tu começa a mais para dentro, garota, o negócio fede mais que esgoto aberto. E às vezes você assusta e para. Tu assusta e para, porque você fala, o quê? Não pode ser essa pessoa maravilhosa que eu sei que eu sou, não posso ter tudo isso. Não, amada, tu tem, trabalha isso, entendeu? Quanto mais cedo você trabalhar, melhor. E assim, não fica nessa de deixar para amanhã, não. É hoje mesmo. E assim, a gente já errou muito, né? Nessa parte aqui que ele fala que a gente já derramou muito sangue com o nome de Jesus. Nossa, a gente não quer um povo lá atrás, não. Que o povinho lá atrás era a gente. Estava na Inquisição, a gente estava na noite de São Bartolomeu, a gente estava nas cruzadas, então a gente derramou muito sangue com o nome dele. Então não estava todo mundo nesse barco aqui, nessa canoa furada aqui, né? No meio da tempestade. E ainda se achando vítima. Então, assim, é chegado o momento, entendeu? A verdade é essa. Eu acho assim, instruir-vos, tudo bem, só que a gente está muito na letra e matando o espírito. A gente está exteriorização, né? Nas palavras bonitas, né? Nossa, que lindo texto, que lindo isso, olha como o Kardec explana, olha como fulano fala, mas e a prática, amor? Porque você pode ler um zilhão de livros e não mudar 1 milímetro, e não vai adiantar nada. E quanto pode ter uma pessoa muito simplória, que sabe ler e escrever, e está fazendo uma evolução tremenda na vida dela. E ela não sabe nem ler e escrever. Porque a questão, o ler, o aprender, o instruir é mega importante, mas desde que tenha junto com ele. Porque senão você fica o quê? Você fica uma biblioteca, né? Você fica lá paredes cheias de conteúdos que não. Então, assim, você fica nada. Você tem um monte de conhecimento que você não usou para nada, que não fez nada, não serviu para nada. E aí, muito mais será cobrado de você, meu bem, porque você tem muita informação e você não pode alegar que você era ignorante, porque leu o Evangelho, meu amor, já está comprometendo as outras encarnações da tua vida. Então, você já sabe, entendeu? Não vem querer chegar lá, mas eu não sabia, assim, meu anjo, sabia bonito, entendeu? Não praticou porque não quis. Então, é a hora da gente... Isso aqui também é um sacode, né? Essa lição pode, na minha pessoa, particularmente, tipo, acorda, menina, vambora, né?
Tá puxado. Mas estamos, né? Vamos lá. É isso. Ainda hoje, muitas pessoas pensam que sendo batizado, ou frequentando fé, ou tomando um passe, ou fazendo oração de manhã ou de noite, terão direito a um bom lugar após a morte, né? Ou então praticando a mediunidade, eu sou médium, vou lá no fé, participar de um grupo mediúnico uma vez por semana, e aí eu vou ter direito a um bom lugar no céu. Aí acontece alguma coisa, uma doença, uma perda, alguma coisa assim, por que eu? Meu Deus, mas eu faço tanto, eu sou tão boa, eu vou no fé, eu tomo passe, por que eu? E acaba se revoltando, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso. E como vocês falaram, colocar em prática o que a gente estuda. Cada vez colocar mais em prática o que a gente está estudando, né? Para poder a gente lembrar de não se revoltar se acontecer alguma coisa, se a gente tiver alguma dificuldade que faz parte da vida e que muitas vezes a gente até pediu para passar por aquela dificuldade, mas não lembra, né? Ô, Su, Fala. quando você fala assim, quando as pessoas se revoltam, porque eu, porque eu. Gente, porque a gente tem que desencarnar um dia, nossos pais têm que. A gente tem que ir, gente. A gente não tem que ficar aqui. A gente se a gente. É sério, mas eu penso assim, porque quando a gente fica pensando, quando a gente foca no pensamento de que eu vou morrer, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Ele vai morrer mesmo, não é um dia ele vai morrer, não. É saber que vai acontecer. Entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, vai morrer, tá, mas acha que vai demorar tanto. Aí acontece, mas por quê? Mas porque tem que ser assim, porque a gente não é daqui. A gente está passando por aqui, só isso. Ô, Ju, posso. Só uma coisa que eu acho muito legal que você falou, Ju, só um detalhezinho, né? Que eu já ouvi e eu achei muito legal, assim. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. E a gente passa a vida inteira sem se preparar para isso. Nem a nossa, nem a dos outros. Não, né? Não faz sentido, é legal. E ainda mais, assim, sendo espíritas, sabendo que o nosso espírito permanece. E a gente continua. Por exemplo, meu pai desencarnou, beleza, mas eu falo com ele. Eu sei que ele me escuta, eu sei que as coisas acontecem. Eu não sou leiga, por que eu tenho que sofrer por isso? A Não, eu não saudade sofro é justa, né? Exatamente. A Sinto saudade saudade é do justa. abraço, uma coisa assim. Mas a gente vira e mexe, a gente está no papo aqui, eu e ele, entendeu? Aquela coisa engraçada, como eu já falei em outros evangelhos. Então, a gente tem que realmente se preparar para a morte, porque esse é um fato. Não pensar que ela vai acontecer um dia, ela pode acontecer daqui a pouco. Isso aí, gente. O nosso tempo está acabando e agora eu vou chamar a Nani! Nani! Nani, vem, Nani! Adoro. Hoje foi hashtag papo reto, né? Não tem como escapar. Que a gente possa ainda aproveitar o chamado e se transformar, né? Tá tudo dentro da gente, só a gente usar a nossa potencialidade. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus planos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida,
e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, só ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Temos a oportunidade de nos transformar ainda nessa vida. Que façamos o nosso melhor. Deus está de braços abertos, nos esperando, nos auxiliando a todo tempo. Sabemos que podemos contar com Ele. Que façamos essa transformação em nosso benefício, em benefício do nosso próximo, em benefício do mundo que habitamos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigada por tudo de bom na nossa vida, por todas as coisas que não são tão agradáveis, mas são essas que nos fazem progredir. Obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pelos ensinamentos. A espiritualidade amiga que fluidifica as nossas águas e coloca nela os remédios necessários para que tire as nossas dores, para remover as nossas pedras, a pedra do tropeço, a pedra do ciúme, a pedra do egoísmo e da vaidade. Que hoje sejamos melhor do que fomos ontem e amanhã sejamos ainda melhor. Graças a Deus. Lindo! Vou pegar minha netinha para tirar uma foto. Tá eu aqui, gosto desse culto aqui, que é um culto ecumênico, música gospel. É isso aí. É música linda, essa música é linda. É linda. Isso aí. Muito linda. Todo mundo preparado? E Safira aí? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Ó, Rafinha. Tchau, beijo. Se Deus quiser. Gente, até amanhã. Beijo, gente.